pessoal, nós somos o podcast Tributário ao Pé do Ouvido e hoje o nosso episódio é festivo. Eu sou o Elvio e vou hoje capitanear aqui o nosso bate-papo. Bem, como eu disse, um episódio festivo e estamos duplamente felizes. Já se passou um ano do nosso primeiro contato, do nosso primeiro episódio e estamos comemorando o nosso primeiro aniversário. Comemoramos também o lançamento de mais uma obra jurídica de relevância para o mundo jurídico e temos a honra de termos o autor como um de nossos membros e nosso participante especial de hoje, que vai esmiuçar sua obra para que a gente possa conhecê-la a fundo. O título do livro é Neutralidade Fiscal, Tributação e Livre Concorrência e tem como autor o advogado e integrante do nosso podcast, Felipe Cianca Fortes. Seja bem-vindo, Felipe! Oi, Elvio, obrigado. Para mim é uma satisfação muito grande, né, poder compartilhar duas coisas aqui com vocês, né? Primeiro, esse nosso primeiro e em segundo lugar, ter sido me dada a honra, né, de poder falar justamente do meu livro, né? Demorou uma década aí para sair, mas poder falar do meu livro justamente nesse episódio festivo, né, com a presença de todo mundo, inclusive vou aproveitar e me adiantar aqui da professora Maria de Fátima, né? Hoje ela debuta conosco. Né? Debuta conosco, é professora de todos nós, né? Direta ou indiretamente. Se ela não for nossa professora direta, ela foi professora dos nossos professores, né? Então, pra mim é uma felicidade muito grande estar aqui nesse episódio hoje, poder conversar com vocês, poder ser sabatinado por vocês. Tá joia, Felipe. Valeu. Ó, além do Felipe, é claro, né, como nosso participante especial, hoje, com nossa equipe completa, participarão conosco Carlos Renato, o Bruno, o Edival, o Rafael, a Jaqueline, o Henrique e, como o Felipe já nos disse, debutando no podcast Tributário ao Pé do Ouvido, a nossa queridíssima professora Maria de Fátima Ribeiro. Bem, eu vou aqui passar a palavra um pouquinho para cada um, para que eles se apresentem mais uma vez, né? Para que convoque a todos nós e a todos vocês, ouvintes, nos seguir aí pelas redes sociais, dizendo aí, talvez, o seu Instagram, o seu Twitter, e dar o seu oi para os nossos ouvintes. Bem, vou passar aqui diretamente, né, rapidamente a palavra para o Carlos Renato. Carlos, vamos lá, tá por aí? Olá, pessoal, tudo bem, queridos ouvintes? Só queria deixar aí um abraço a todos, dizer um feliz aniversário para todos nós, né, de comemoração de um ano de podcast, um ano de muito trabalho. Vou falar um oi especial para a professora Maria de Fátima, que está debutando aqui hoje conosco na participação. Ela já faz parte da equipe faz tempo, mas na participação. E parabenizar uma vez mais o professor Felipe Fortes pelo lançamento do seu livro. Um grande abraço a todos. Bruno, sua vez, meu querido. Vamos lá. Boa noite, Elvio. Boa noite a todos os integrantes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Boa noite aos nossos ouvintes. Quer dizer, boa noite, bom dia, né? Boa tarde, não sabemos o horário que eles vão estar ouvindo. Mas é realmente uma grande alegria estar hoje aqui reunido com todos vocês, os integrantes. A professora Maria de Fátima, já companheira antiga nossa, desde o DTL. É uma honra, né, tê-la junto conosco aí nesse episódio. E parabenizar o Felipe pelo livro. Eu tive a oportunidade de ler quase todo. Faltou um pouquinho, não consegui terminar até hoje, mas faltaram aí umas 30 folhas. E é realmente um livro muito interessante. E tenho certeza que é um assunto que vai interessar todos os nossos ouvintes. E com certeza vai ser um episódio muito produtivo para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Bruno. Edival, sua vez, meu querido. Vamos lá. Elvio, bom dia, boa tarde, boa noite, olá, caros ouvintes. Que dia para a gente falar sobre direito tributário, o dia que o podcast faz um ano, fazemos aniversário aqui. Hoje com a ilustre presença da professora Maria de Fátima, hoje prestigiando, e já deixo meus cumprimentos ao Felipe pelo belíssimo livro. Felipe, eu li o livro, assim como o Bruno ainda não tive a oportunidade de concluir ele, mas já li uma boa parte, e ele é muito bom para ler e tenho certeza que vai ser muito bom ouvir você falar sobre ele. Estou muito empolgado para esse episódio. Obrigado, Edival. Rafael, sua vez. Boa noite, Elvio. Boa noite. Como diz, boa noite, bom dia, né? Boa tarde, sabemos quando vão ouvir esse áudio. Mas eu estou muito feliz aí pelo um ano do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. É uma grande conquista para nós, também para os ouvintes aí, dos temas que já debatemos, e tenho certeza que hoje será um tema excepcional, um tema muito interessante, né? Parabéns, Felipe, pela obra. Também não terminei de ler, mas estou empolgado para terminar de ler tua obra aqui, muito didático, um tema muito interessante. Parabenizar também a professora Maria de Fátima, né? Como já foi falado, foi professora direta e indiretamente de muitos aqui, fez a parte do meu mestrado, tive a honra de tê-la na banca, e parabéns a todos os integrantes aí do podcast e aos ouvintes. Obrigado, Rafael. Jaqueline, sua vez.
Oi, ouvintes! 1 ano de TPDO, como nós carinhosamente chamamos o podcast. E foi um ano de muito trabalho, de muito planejamento, esforços, para levar o melhor do direito tributário para cada um de vocês. Eu deixo um agradecimento especial aos meus colegas dessa casa virtual, que nós nos unimos, né? E que além de advogados também são professores, se tornaram instagramers, editores, financeiros, são pais, mães, enfim. Parabéns a todos nós, em especial o Felipe hoje pelo lançamento do livro. E a Maria de Fátima, ela é uma referência para mim como profissional, como mulher também que atua na área tributária. Muito bom ter você aqui conosco hoje. E, enfim, muito obrigada a todos os ouvintes que nos motivam todo dia. Obrigado, Jaqueline. Henrique, sua vez. Olá, Elvio, olá, amigos participantes. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes que nos apoiaram durante esse ano de vida, agradecer por todas as ideias compartilhadas. Parabéns a todos nós integrantes, né? Uma equipe sensacional e que venham muitos anos de vida para esse projeto, né? Esse é só o primeiro de muito trabalho que vem pela frente, muita informação a ser compartilhado com os nossos ouvintes. E aqui eu já faço uma canja aqui para aqueles que gostam do nosso trabalho, né? Nos seguir nas redes sociais, nas plataformas que escutam o podcast, Spotify, Google, e enviem esses podcasts para os amigos, em grupos, né? Isso tudo ajuda a gente ver que nosso trabalho surte efeito e nos motiva a continuar e procurar cada vez trazer melhores informações. Então nos mandem sugestões, façam tudo o que tem direito, tá? Para celebrar, nada melhor do que compartilhar informações de uma obra de um participante do nosso grupo, né? Do professor Felipe Cianca Fortes. Felipe, parabéns pelo trabalho, tá excelente. Estou muito ansioso pela nossa conversa, que vem adiante. Passa a palavra pro próximo aqui, vamos trabalhar. É isso aí, Henrique, é isso aí. Todos já falaram, né? Hoje debuta conosco a professora Maria de Fátima, né? Professora, por favor, se apresente para quem não a conheça. Acredito Olá. que faz. Olá, pessoal. Oi, professora. Uma alegria muito grande estar estreando em um dia festivo. Dia de comemoração de aniversário, dia de lançamento de livro, dia de podcast e demonstrar e mostrar novamente que essa galera está muito comprometida, um pessoal jovem que abraçou essa causa bem antes dessa moda de live, né? Agora estão bem inseridos num contexto, levando a todos os ouvintes o que tem de mais importante, o que está se discutindo de mais importante em matéria tributária no país. Parabéns a todos, especial ao Felipe Fortes pelo lançamento do livro e pela fala de hoje. Obrigado, professora. Bom, vejam só, hoje, como eu disse, né, todos disseram, é um dia festivo para o tributário ao pé do ouvido, 1 ano de vida, né, pioneiros na história aqui do passar informações sobre o direito tributário de uma forma descomplicada, uma certa forma divertida, né? Além de tudo, o lançamento do livro do Felipe, um dos nossos integrantes. Bem, para ficar marcado aqui, gostaria só de relembrar a todos que o Tributário ao Pé do Ouvido, ele é formado, vocês estão nos vendo aí, que nos acompanham há mais tempo, uma equipe de advogados privados, né, advogados públicos, atuam no direito tributário, que fizeram no direito tributário aí a sua vida profissional, né? Fazem e gostam do direito tributário. E nesse sentido, a gente pede o auxílio de vocês para que também possam divulgar o nosso trabalho aqui nas redes sociais, participem de nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, nos agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer. Temos o nosso site, tributariopedoouvido.com.br. Nos encaminhe e-mails, que é a partir do contato@tributariopedoouvido.com.br. E também não poderia deixar de dizer, nosso Tributário ao Pé do Ouvido, nosso podcast, é realizado com o apoio da Advise. É uma empresa de software jurídico que há 18 anos trabalha aí diuturnamente com os advogados e moderniza a rotina dos advogados em todo o Brasil. Bem, feitas todas essa apresentação, né? Demoramos um pouco aqui no início, mas era importante, ao nosso aniversário, queríamos que todos os nossos integrantes pudessem se apresentar e falar um pouquinho, né? Mas vamos lá, vamos ao que nos interessa hoje. Hoje trataremos então do tema neutralidade fiscal, tributação em livre concorrência, com o nosso queridíssimo integrante Felipe Cianca Fortes.
Bem, eu estou aqui nessa posição, né, de host de hoje e já vou de cara, de logo, fazer a primeira pergunta. Felipe, explique-nos o que é essa tal neutralidade fiscal. Dê aí os seus apontamentos. Bom, vamos lá. Primeiro, queria agradecer, né, a palavra de todos aí. Eu fico muito contente de ser bem recebido, assim, né? Contente mais ainda pelas palavras elogiosas, né, principalmente vindo de vocês, né? Vocês são meus amigos, são meus companheiros aqui de casa, né? Do nosso podcast. Do Carlos, tem até uma dedicatória especial para ele aqui no livro, nos agradecimentos. Esse livro aqui, na verdade, ele vem da minha dissertação de mestrado. E eu concluí meu mestrado há 10 anos atrás. Todo ano eu falava, nossa, eu vou terminar meu livro, preciso terminar meu livro. E o Carlos sempre lá, não, termina, né? Foi um grande incentivador. Até que esse ano, no começo, a oportunidade surgiu e aí eu finalizei e tá publicado aqui. Então, obrigado a todo mundo. Fico muito contente pelas palavras de vocês. De onde que nasceu, né, essa ideia da neutralidade fiscal? Na verdade, quando eu fiz o mestrado, eu fiz focado no ICMS. Inclusive, o título da dissertação foi Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, análise à luz dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. E é engraçado como foi 10 anos atrás, se falava pouco, né, dessa intersecção, digamos assim, do direito tributário e do direito econômico. A gente vinha falando, tal, a gente escutava muito falar de análise econômica do direito, né? Aqui no Brasil, um dos grandes expoentes é o professor Cristiano de Carvalho, lá do Rio Grande do Sul. Lá na Federal de Minas Gerais, que se estudava bastante, né, o direito tributário sobre essa perspectiva aqui que eu abordei no trabalho, mas não se falava muito, né? Hoje essas ideias são muito mais difundidas aí, veio muito à tona, né, agora com a história da reforma tributária. Quem tiver curiosidade, pega lá o projeto do deputado Baleia Rossi, que tem lá a exposição dos motivos e tal. É uma aula de direito tributário sob essa perspectiva econômica da livre concorrência, né? Então acho que vale muito a pena. Então essas ideias estão crescendo. E na época eu tinha essa inquietude muito grande, porque a gente falava direito tributário, né? Então tem lá todos os princípios do direito tributário, legalidade, capacidade contributiva, princípio do não confisco, aquela coisa era toda, mas eu sempre fiquei com essa sensação de que o direito tributário era interpretado muito dentro da casinha dele, sendo que muitos dos efeitos da própria tributação que desencadeava esbarrava em outras áreas e me parecia que simplesmente passava batido, inclusive dentre elas essa questão da concorrencial. Então, fazendo estudo, né, fazendo as construções, fazendo as pesquisas e tal, eu cheguei à conclusão na época da existência desse princípio da neutralidade fiscal. A gente sempre, historicamente, sempre ouviu falar de neutralidade fiscal, mas dentro do âmbito do próprio direito tributário, mais especificamente voltado para os tributos incidentes sobre o consumo, em razão do princípio da não cumulatividade, né? IPI, ICMS, PIS, COFINS. Então tem lá o princípio da não cumulatividade e falava assim, esse princípio existe para evitar a tributação em cascata, para tornar a tributação incidente sobre a cadeia produtiva neutra, para que a carga tributária seja empurrada para o consumidor final. Então, historicamente, a gente sempre ouviu falar neutralidade fiscal nesse ponto. Só que a minha proposta aqui, quando eu fiz esse estudo, a minha dissertação, para deixar claro, uma dissertação, né, não uma tese, não é nada inovador, embora na época se falava pouco. A minha ideia, na verdade, foi ter construído esse princípio da neutralidade fiscal à luz do princípio da livre concorrência. Então, assim, de que forma que a tributação impacta a livre concorrência e, mais importante, que forma que você poderia neutralizar ou reduzir ao máximo possível o impacto tributário, o impacto fiscal na liberdade de concorrência. Então, assim, em resumo, né, a neutralidade fiscal seria uma forma, assim, de você estancar os efeitos da tributação, né, de forma que ela não faça, de forma que a tributação não interfira a tomada de decisão dos agentes econômicos. A tributação não pode ser um fator para o empresário decidir se ele vai fazer algo ou não vai fazer algo, tá? Então, isso que seria o princípio da neutralidade fiscal nesse viés econômico. Essa guerra fiscal, eu uso aqui no livro, coloco alguns exemplos no final, usando o ICMS como base, porque nesse sentido é o melhor exemplo que tem, né? Embora seja um péssimo exemplo nesse sentido, mas o ICMS é o melhor exemplo quanto um tributo ele pode impactar a livre concorrência, né? A guerra fiscal, concessão de incentivos fiscais são exemplos clássicos, assim, claros, do quanto que a tributação pode interferir nesse jogo de mercado. Qual que é a minha ideia? Vamos dizer assim, toda essa história surgiu da minha cabeça, né? Partindo do livro do Eros Grau, o ex-ministro
ministro do STF, né? A ordem econômica na Constituição de 1988. E ele tem uma frase lá, todo mundo conhece, né? Todo mundo em algum momento já ouviu falar, tal, que é: não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços. Então, realmente, eu nunca consegui entender, né, como é que um tributo ele poderia ser tão nocivo à ordem econômica, sendo que a gente tem um capítulo inteiro, né, da Constituição Federal específica sobre a ordem econômica, que logo no primeiro artigo, né, que é o 170, coloca os princípios da ordem econômica. Esse capítulo ele tem uma natureza diretiva, então são objetivos a serem alcançados pelos agentes econômicos, e o Estado, como agente normativo, ele tem a obrigação não só de zelar e normatizar, mas também nesse sentido de cumprir aqueles princípios, né? Então, como é que o próprio Estado, que tem que cumprir, que tem que buscar, que tem que proteger a livre concorrência, ele atua de uma forma anticoncorrencial? Então, aí que surgiu toda essa ideia de buscar uma forma que dentro da própria Constituição pudesse fazer intersecção entre o direito econômico, né, entre a ordem econômica e entre o direito tributário. E aí, o raciocínio que eu formei foi o seguinte: a Constituição ela outorga competência tributária, a União, Estados, municípios e Distrito Federal. Então ela vai lá, fala que pode instituir impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, as contribuições em geral. Para os impostos lá tem todas aquelas materialidades, né, divididos entre União, Estados, municípios, enfim, essa coisa que a gente conhece. Só que o exercício dessa competência tributária, ele não pode ser frio. Então o Estado ele tem competência para instituir o ICMS, ele vai e cria o ICMS de uma forma obedecendo estritamente aquele capítulo da Constituição. Não, porque a Constituição é um todo. Essa parte principiológica da Constituição, ela é uma parte de valor, que ela congrega ali, né, todos os valores da sociedade. Então você não pode criar um imposto que vá contra garantias individuais, criar um imposto que vai contra o primado do trabalho, é uma constante da Constituição Federal. E também, em razão disso, não pode criar impostos, né, tributos que vão contra os princípios da ordem econômica, dentre eles a liberdade de concorrência, né? Foi a partir daí que foi me vindo essa construção, né? Como proteger isso daí? Bom, antes de eu ter concluído, né, o que seria o princípio da neutralidade fiscal, eu tive que dar um passo atrás e tentar entender o que era a livre concorrência. Como é que você permite proteger a livre concorrência se você não sabe o que é isso? E como toda grande parte, né, dos princípios que tem na Constituição, ele acaba sendo muito aberto. Então não tem uma definição, né? A Constituição fala que tem que ser protegida a livre concorrência, mas não chega a definir o que é a livre concorrência. A legislação infraconstitucional também não trazia essa definição clara, né? Antes tinha a Lei 8.137, né, que falava lá sobre os crimes contra a ordem econômica, dentre outros, colocava ali uma série de condutas anticoncorrenciais. Agora, atualmente, a Lei 12.529 de 2011. Tem outras condutas que também esmiuçam isso daí. Mas o que é exatamente a livre concorrência não está positivado no ordenamento jurídico. Não existe, concorrência, livre concorrência, é isso. Acabei buscando isso daí na doutrina econômica, nas ciências econômicas. O que vem a ser a concorrência, exatamente, também não é uma definição que você encontra, tá? A conclusão que eu cheguei, né? O que é a liberdade de concorrência? A liberdade de concorrência é aquele direito, aquela garantia que qualquer agente econômico tem de atuar e de competir no mercado de acordo com a racionalidade do próprio mercado, tá? Sem interferências ou sem artificialidades, melhor dizendo. Então, qualquer conduta que distorça o jogo de mercado de uma forma artificial, que é bom deixar claro, seria uma conduta anticoncorrencial, violaria a concorrência. E eu achei, num dos doutrinadores das ciências econômicas, né, quais seriam os pressupostos de uma concorrência ideal, tá? Embora tenha uma unanimidade, esses pressupostos eles são impossíveis de ser atingidos na prática, tá? Porque o mercado é muito dinâmico. O monopólio é uma conduta que é anticoncorrencial, que você concentra todo o poder econômico na mão de uma empresa. Mas, se as circunstâncias orgânicas, né, se as próprias circunstâncias do mercado levarem esse monopólio, você não tem exatamente uma conduta anticoncorrencial, né? Embora não seja uma circunstância desejada. Então ele fala o seguinte, eu vou até ler aqui, não ter um erro da minha parte, né? Ele fala, quais são os pressupostos, né, de uma concorrência ideal? O número de compradores e de vendedores devem ser grandes o suficiente para que nenhum tenha expressão suficiente para alterar a situação de equilíbrio prevalecente. Os produtos transacionados devem ser homogêneos. O mercado deve ser totalmente permeável, sem barreiras de entrada ou de saída. Não deve haver quaisquer formas de coalizão entre produtores ou compradores que agem de forma independente. O preço deve ser estabelecido pelo próprio mercado, sendo resultado de transações transparentes e voluntárias. Tanto os vendedores quanto os compradores
competidores devem se submeter aos preços definidos pelo mercado, tá? Ou seja, numa concorrência ideal, é o mercado que dita a regra. A gente sabe, a Constituição ela adotou um modelo neoliberal, então o mercado ele não é tão livre desse jeito. Quando começa a ter externalidade, entra a intervenção estatal para editar normas para fiscalizar, para regulamentar, para incentivar, se for o caso, enfim. Tá? Mas tirando essas circunstâncias excepcionais, é o mercado que vai definir ali o mercado ele tem a sua própria racionalidade, né? E é dentro dessa racionalidade que os agentes devem competir. Partindo para o direito tributário, né, o que a gente vê? Eu comecei a notar que os tributos, eles, como eu disse no começo, eles acabam, de uma forma mais ampla ou mais restrita, interferindo diretamente na decisão desses agentes de mercado. Então, às vezes acontece do aspecto tributário levar a pessoa a estabelecer a sua empresa num lugar que é menos favorecido, tem uma menor vocação para receber aquela empresa do que um outro local que ela naturalmente se estabeleceria se não tivesse esse aspecto tributário envolvido. Então, isso daí é uma forma que a tributação acaba interferindo na decisão desse agente econômico. Aí, feito esse sopesamento, né? Então a gente tem de um lado essa obrigação do Estado de conduzir a ordem econômica, né, as normas jurídicas voltadas ao domínio econômico de forma a sustentar essas condições que levariam à concorrência ideal. Do outro lado nós temos um tributo, né, ou vários tributos que justamente interferem nessa linha, nessas condições que levam ao modelo ideal. Então como coadunar essas duas partes? E a primeira conclusão que eu cheguei, que o próprio artigo 170, né, levando em consideração que a Constituição não pode ser interpretada aos pedaços, em tiras, o próprio artigo 170, quando ele traz um princípio da livre concorrência, ele já acaba limitando também a atividade de tributação, o poder tributário do Estado, o poder tributário de qualquer ente federativo. Tá? Porque quando vai instituir um tributo, ele não está restrito somente àqueles princípios da ordem tributária. Ali tem uma série de limites, né, que coloca questões de prazo, de formas. As limitações constitucionais ao poder tributário, as famosas. Isso, né? Exatamente. Mas, além disso, há uma série de outros valores, né? Eu vejo os princípios como valores. Então, há uma série de outros princípios que o poder público ele tem que observar também quando ele vai instituir um tributo. Dentre eles, o da ordem econômica. Então, os princípios da ordem econômica, eles seriam, né, um fundamento imediato, tá, para esse princípio da neutralidade fiscal. E, mais do que isso, a gente tem lá, dentro da Constituição, na ordem tributária, o artigo 146A que o Carlos mencionou, que ele fala ali como as funções da lei complementar, que são estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios de concorrência, sem prejuízo da competência da União de estabelecer normas de igual conteúdo. Além desses princípios da ordem econômica, né, na minha perspectiva, limitarem a atividade tributária do Estado, a gente tem essa possibilidade dentro da ordem constitucional tributária de se instituir normas que visam justamente neutralizar o aspecto tributário dentro da atividade econômica. Então eu vejo que são esses dois fundamentos, né? De um lado os próprios princípios da ordem econômica e de uma forma mais imediata esse artigo 146A da Constituição. Felipe, deixa eu só fazer uma ponderação aqui. Então, dentro de uma perspectiva macro, o princípio da neutralidade fiscal, a partir de uma análise da livre concorrência, tenta tornar o mercado como um todo, né, ou a tributação como um toda, a mais igualitária possível entre os seus players, certo? Isso, exatamente. A gente sabe que é o seguinte, a tributação vai estar lá. Não tem como você colocar um produto no mercado sem ter o tributo dentro dele, tá? Então, vai haver essa interferência, né? Uma das condições que garante a liberdade de concorrência é que os preços eles sejam definidos pela regra de mercado, pelo jogo de mercado, lei de oferta e procura, enfim, toda a dinâmica, né? E não tenhamos congelamentos, plano Bresser, aquela coisa toda, né? Isso. Para quem é mais jovem que não se recorda. Isso, exatamente. Só que assim, a gente sabe que é impossível, né, que um preço seja definido só pelo custo, etc. Vai ter lá no meio o aspecto tributário envolvido, né? Então há uma certa artificialidade ali dentro daquele preço. Mas o que não pode acontecer, no meu ponto de vista, é que essa, entre aspas, interferência tributária seja grande o suficiente para causar uma distorção muito grande naquele preço que é colocado no mercado. E aqui o ICMS acho que é um grande exemplo, como tudo. O ICMS é o único imposto que é calculado por dentro, né? Dentro da sua base de cálculo já é embutido o valor dele próprio, né? Ou seja, de partida, a mercadoria ela já sai com preço artificializado, porque você tem uma cobrança interna de um ICMS, né? De um imposto. Você não tem o produto mais o imposto destacado por fora igual ao IPI, ele já está ali no meio, né? E isso causa questão de sobreposição de
de base tributária, que a gente já conhece, o que eleva ainda mais esse preço. Efetiva, né? Exatamente. A tal da alíquota efetiva e a tal da alíquota nominal. Isso, a tributação, ela fica obscura, então você não tem uma informação real sobre o preço daquela mercadoria. E informação sobre preço também é uma condição concorrencial, né? Tira a transparência do mercado. É uma questão intrincada, né? Muitas questões aí a serem postas. Bom, mas eu queria chamar aqui então a professora Maria de Fátima para fazer sua estreia, fazendo uma pergunta para o Felipe. Professora, sinta-se à vontade, a senhora é dona da casa. Imagina. Olha que alegria ouvir o Felipe falando bem numa linha, uma teoria que eu gosto muito, que é a parte econômica. E é muito difícil hoje, Felipe, vermos as pessoas ou ouvirmos as pessoas tributaristas falando da economia e do direito tributário. É muito recente. Até os grandes tributaristas negavam a economia, o estudo da economia no direito tributário. E vejo que você apontou aqui algumas situações que levam a esse estudo mais aprofundado, certamente em seu trabalho. E que quando a gente fala na economia e no direito tributário, você falando em concorrência, dá para se saber aqui, sem dúvida, que você está analisando a economia, algumas vezes sob o ponto de vista, aliás, a concorrência sob o ponto de vista da economia, e outras vezes do direito, sem dúvida. E isso faz com que a gente observe que o mercado, que dita praticamente as regras, ele vai estar lidando aí com todas essas questões. Mas quando você falou em valores, que eu vi ao falar da concorrência como um valor, que eu também concordo com isso, às vezes compara com a livre concorrência. Em muitas decisões judiciais, a gente percebe que a livre concorrência prevalece sobre a livre iniciativa. Você vê isso como um valor adicionado, um valor maior para a livre concorrência do que para a livre iniciativa? Ou elas estão num plano equilibrado e só num caso concreto que vai poder observar isso? Olha, professor, deixa eu só fazer um breve adendo aqui. A influência da professora Maria de Fátima também nessa obra, né? Quando eu terminei o mestrado, fiz a defesa e tal, tinha coisa no texto que eu não tinha gostado, falei, preciso mudar, preciso alterar. E eu terminei na UEL, e a UEL, ela tem uma revista, né, Ciência Juris, tem um número que é reservado lá para publicação dos artigos dos egressos do mestrado, né? Então, você defende a dissertação, elabora um artigo a partir da dissertação e publica. Aí eu aproveitei esse artigo para arrumar o que eu não tinha gostado na dissertação. E eu publiquei esse artigo, né, em conjunto com a minha professora orientadora, a professora Marlene, e a professora Maria de Fátima cita justamente esse artigo em um dos artigos dela, né? Na hora que eu fiquei sabendo disso, a alegria pra mim foi imensa, né? Falei, bom, eu acho que eu não tô tão errado assim no que eu tô pensando uma pessoa desse calibre citando esse texto. Inclusive, depois, daí que acabou demorando pra publicar o livro, que eu tinha que juntar a dissertação com esse artigo pra conseguir fechar a ideia, mas deu tudo certo. Então, a influência da senhora aqui na existência desse livro é gigantesca, né? Sabe onde eu citei? No meu trabalho de pós-doutorado. Nossa senhora, olha a Foi muito interessante que a partir dali começou a analisar aquele caso da Virgínia, entre livre iniciativa e livre concorrência. Lembra daquele caso? Sim, sim. Então aí eu busquei os seus escritos lá também para embasamento, que foram muito importantes. Olha a responsabilidade, gente. Você viu que você ficou importante agora, né? Olha onde que eu fui me meter. Como que eu vou responder essa pergunta da professora Maria de Fátima agora? Foi a ideia do pós-doutorado dela. Mas, enfim, quando eu vejo essas questões mais de ordem prática, né, decisões judiciais e tal, eu vejo que o princípio da livre iniciativa, ele acaba sendo citado de uma forma muito genérica. Ele é invocado de uma forma genérica, embora, se a gente vai lá no artigo 170 da Constituição, fala que a ordem econômica, ela é fundada, além do trabalho, na questão da livre iniciativa, mas eu vejo que para a livre iniciativa em si, né, eu não vejo que a jurisprudência se debruça sobre esse tema, sobre o conteúdo da livre iniciativa, né, o que envolve, o que não envolve, né? Geralmente a livre iniciativa ele é invocado junto com a livre concorrência, né? Eu fiz isso, porque o título da minha dissertação de mestrado era isso, né, a luz da livre iniciativa e da livre concorrência, mas a livre iniciativa em si eu analisei muito pouco, por isso que eu excluí aqui do livro, né? Meu foco foi a livre concorrência. Então, como que eu vejo?
também vejo essa questão da livre iniciativa, eu também vejo com um valor, mas talvez até como um sobreprincípio, né? Que ele vai e abrange sob o seu guarda-chuva todos esses princípios da ordem econômica, dentre eles o da livre concorrência, né? Eu já vi autores que falam que a livre concorrência é um desdobramento da livre iniciativa. Eu acho que não é simplesmente assim. Acho que a livre iniciativa acaba sendo muito mais amplo, né? Porque do jeito que está colocado na Constituição, além de dar essa direção, mostra qual que é o modelo econômico, né, que foi adotado, acaba por estabelecer ali premissas, né, bases e limites, né, para como tem que ser a interpretação, a aplicação dessa ordem econômica. Eu vejo que é muito mais amplo, né, do que um simples princípio e uma simples correlação ali à liberdade de concorrência. O meu foco mesmo no final acabou sendo a liberdade de concorrência, a livre concorrência. Embora dentro dessa livre concorrência, sem dúvida, está permeado a livre iniciativa. A livre iniciativa é a liberdade que a pessoa tem de entrar no mercado. A livre concorrência é o que vai dar as condições para que ela permaneça no mercado, que ela atue no mercado de uma forma justa, de uma forma equilibrada, equilíbrio de armas, né, com seus demais concorrentes, com os demais agentes econômicos. Não sei se eu respondi. Sim, essa parte é muito importante dentro desse contexto, até porque nós estamos falando muitas vezes em concorrência que pode desequilibrar uma empresa, né? Ou um segmento do mercado. Então, se ela não for bem posta, uma lei ou uma ação, através de incentivos fiscais, principalmente, na prática, a gente vê muito isso, que pode desestruturar um segmento da concorrência em prejuízo a outro, né? Por conta dessa análise que você mencionou agora. Com certeza. Todo esse estudo que eu fiz foi tentando justamente demonstrar esses desequilíbrios que podem haver, que acho que esse que é o foco importante. Mais importante, acho que dizer que existe, né, é mostrar como que isso vem acontecendo, né, porque senão fica só no âmbito da teoria, a gente não consegue concretizar, né, não consegue mostrar na prática o que gera quando esse princípio ele é violado, né, ele não é aplicado. Então, já aproveitando aí, já que nós estamos conversando aqui, enquanto outros se organizam, para nessa crise econômica e sanitária que nós estamos passando, seria conveniente baixar algumas medidas que possam prevenir o desequilíbrio da concorrência mais adiante? Professor, a senhora diz no aspecto tributário? Sim. Eu acredito que sim. Além desses parcelamentos, além da prorrogação de prazo, todas essas diplomacias e legislações que tem, né, com as empresas, outras situações. Professor, eu acredito que sim. Como esse artigo 146A dá essa liberdade, né, que sejam instituídos critérios especiais de tributação, embora esse artigo também seja meio vago, né, do que seriam esses critérios especiais, né, eu acredito que seriam critérios diferenciados, né, critérios que fogem à normalidade, né, por isso que seriam critérios especiais. Mas a partir do momento que, como a senhora falou, né, tem sido outorgadas isenções propriamente ainda não, né, mas a gente tem reduções, a gente tem postergações de pagamento, tem diferimento, tem essa coisa rara toda. A gente até discutiu que num dos episódios passados, eu fiz esse comentário, que eu achava que essas medidas elas são pouco eficazes, né, porque você posterga um pagamento, né, de um fato gerador que aconteceu antes da crise, ou seja, você é um tributo que nasceu de acordo com o faturamento que você gerou, então, em tese, você teria que ter um caixa disponível para pagar aquilo ali, você posterga lá na frente para um momento que, com certeza, a empresa não vai ter caixa, né, para isso, então, que esses incentivos, esses benefícios, eles serão mais danosos do que benéficos. E se a gente colocar isso num contexto concorrencial, eu acredito, né, que empresas de grande porte, empresas mais bem estabelecidas, empresas com histórico, com uma saúde financeira maior, elas têm mais chance de sobreviver, ainda que elas tenham se valido desse benefício, porque na hora que chegar o momento, elas têm uma possibilidade maior de ter um caixa disponível, uma condição maior de fazer esse pagamento. Enquanto as empresas pequenas vão ter que acabar o prejuízo ou simplesmente extinguindo. Saiu uma notícia aí, né, no final da semana passada que, se não me engano, 500 mil empresas brasileiras fecharam, né, agora nessa crise. E se você consegue, né, por um lado, uma empresa que tem uma saúde financeira relativa, né, mas que ela conseguiu fazer frente às obrigações tributárias pós-crise, e no outro, empresa que acabou entrou naquele ciclo, né, porque não consegue pagar, aí tem que vender, aí tem que reduzir o preço para ganhar uma competitividade no mercado, para ver se gera um caixa, e aí não consegue gerar o caixa, diminui mais o preço ainda, ou seja, fica naquele ciclo que não consegue sair, que não consegue pagar, até que ela entra num estado de inadimplência, num estado de insolvência. Então eu acredito que para mitigar esses efeitos, né, eu acredito que em algum momento, aqui sobre viés concorrencial, né, se trazer outras modalidades de benefícios tributários, no caso, para permitir possibilidade de recuperação para essas empresas de menor porte ou essas empresas que têm um domínio de
mercado menor, enfim, né, os agentes econômicos menores. Eu acredito que seja viável sim, embora eu tenha algumas restrições em questões de concessão de benefício fiscal, né? Acho que existem outras formas de subsídio financeiro, econômico e tal, que talvez sejam mais efetivos do que propriamente um benefício fiscal. Havendo a necessidade, em razão de desequilíbrios de concorrência provocados em razão da pandemia, eu acredito que é possível sim se valer da tributação de forma a tentar mitigar essas questões concorrenciais. Ótimo, Felipe. Professor Maria de Fátima, mais alguma ponderação? Porque daí eu vou passar a palavra, caso a senhora não tenha. Mais tarde, deixa o pessoal... Mais tarde? Então tá jóia. Vou passar então a palavra para o Rafael, que ele tá me chamando aqui, falando que tem perguntas. Rafael, sua vez aí, coloque o nosso queridíssimo Felipe contra a parede, a sua vez. Vamos lá. Eu vou tentar colocar o Felipe contra a parede aqui, mas vai ser difícil, viu? O livro dele está muito bom. Inclusive, eu indico para os ouvintes aí que gostam do tema. E é um tema que eu gosto muito. Já escrevi alguns artigos, né, sobre livre concorrência e transfer price. E, Felipe, novamente, parabéns. Teu livro está muito empolgante, né? E eu aproveitei para fazer a pergunta. Felipe, numa parte do livro aqui, eu achei muito interessante, né, a questão do tratamento diverso ao contribuinte, né? E aí nós estamos falando aqui de utilizar os tributos como uma interferência do Estado aí na livre concorrência, de uma forma, de repente, até beneficiar empresas em certos estados ou territórios. E até lembro de ter lido aqui uma parte no teu livro que fala que não existe qualquer violação à neutralidade fiscal quando existe um tratamento diverso aos contribuintes que se encontram em situações jurídicas e econômicas diversas. Aí você até citou a questão das micros e pequenas empresas com a tributação diferenciada no sistema do Simples. E aí a pergunta, Felipe, é no caso o seguinte: você enxerga essa questão do incentivo fiscal e benefício fiscal como uma ameaça à livre concorrência, complementando essa questão aí? No caso, o Estado, ele, vamos dizer, o ente tributante, né, ele tem até uma permissão constitucional, artigo 146, inciso 3º, a linha D, e artigo 170, inciso 9 da Constituição. Ele tem até uma permissão aí constitucional para criar um tratamento diferenciado aí para as empresas, né? Mas e quando esse incentivo fiscal ele é utilizado para um desenvolvimento regional? Por exemplo, uma certa região é carente no Brasil e ele permite esse incentivo ou benefício fiscal aí, mas muitas vezes acaba interferindo diretamente na concorrência. Por exemplo, vamos pegar a questão há uns 3 anos atrás da Coca-Cola. Coca-Cola, ela estava na Zona Franca de Manaus e ela se beneficiava muito das isenções, incentivo fiscal na questão do xarope, dos refrigerantes, né? E isso, querendo ou não, prejudicou diretamente a concorrência das empresas de refrigerante que não tinham o mesmo poder econômico, a capacidade de ter se instalado na Zona Franca de Manaus. Como é que você vê essa questão aí? Porque a gente meio que às vezes anda numa borderline, né? A gente anda numa linha muito fina entre aquilo que o Estado pode fazer para gerar uma igualdade regional, social e econômica e, ao mesmo tempo, está interferindo diretamente na livre concorrência e prejudicando até a livre iniciativa. Então, Rafael, que nem você falou, andando no fio da navalha. A gente está falando de princípios. Então, princípios em algum momento vai exigir alguma ponderação. E acho que além dessa ponderação jurídica, a gente tem que falar até mesmo nessa ponderação propriamente econômica. Será que um benefício fiscal é uma forma realmente de você incentivar, né, de buscar manejar aí desequilíbrios regionais? Mas será que talvez economicamente é a melhor situação? Porque a gente sabe que benefício fiscal não é a única forma de incentivo e de fomento. Como eu disse agora há pouco, existem subsídios, né? Existem incentivos financeiros, incentivos econômicos, que não necessariamente passam pelo tributário. No aspecto tributário, tem um capítulo grande aqui no livro que eu faço a análise principalmente dos benefícios do ICMS, né? Qual que é o efeito que eles geram na decisão dos agentes econômicos, tá? Vamos pensar aqui de uma forma rápida. Por que existe a economia? A economia, ela existe porque os recursos, eles são limitados. Então, quando a gente fala em economia, a gente busca racionalidade dos recursos, a maior eficiência possível na alocação desses recursos. Então a gente pensa, eu vou abrir uma empresa de tecnologia. Que região do Brasil ela teria maior vocação para receber essa empresa de tecnologia? Será que é uma região do Sudeste ou será que é uma região do Sertão, por exemplo? A gente pode falar, é a região do Sudeste, porque lá você tem melhor formação de mão de obra, você tem melhor infraestrutura para esse tipo de atividade,
competitividade. Se a gente for estender para outros produtos, né, você tem uma questão logística melhor, tanto em relação na aquisição de matéria-prima quanto na distribuição do seu produto. Então, existem regiões que são mais vocacionadas para receber certa categoria de produtos e serviços do que outras regiões. E quando você concede um incentivo fiscal, um benefício fiscal para atrair para o Estado determinada empresa com a promessa de redução de tributo, você subverte por completo essa racionalidade econômica. O empresário ele deixa de pensar, olha, eu preciso estar estabelecido, por exemplo, no Paraná, que lá o meu custo vai ser menor, se a minha mão de obra é mais qualificada, provavelmente vai conseguir produzir mais rápido, por um preço menor. Se eu tenho uma facilidade maior de aquisição de matéria-prima, vai ser mais barato adquirir essa matéria-prima. Eu consigo comprar em volumes maiores, eu consigo negociar melhor, porque eu tenho mais agentes de mercado me fornecendo essa matéria-prima. Se eu estou num bom lugar para escoar essa produção, o meu custo com frete vai ser mais barato. Então, tudo isso, sob a racionalidade econômica, vai deixar meu processo produtivo mais racional, mais eficaz e, consequentemente, o meu preço mais barato. Agora, se eu sou atraído com o aspecto tributário para uma região não vocacionada para receber meu negócio, eu vou ter dificuldade de encontrar mão de obra. O meu processo ele já fica comprometido. Eu posso ter a mesma dificuldade para encontrar matéria-prima. Às vezes tem um fornecedor da matéria-prima. Se você não tem pluralidade de fornecedor, ele vai acabar cobrando o preço que ele quer, eu vou ter que me submeter o preço dele. Vai encarecer meu produto. Então, é nesse sentido que a concessão de um benefício fiscal, ele pode interferir na liberdade de concorrência. Porque essa interferência, na verdade, acontece na perspectiva de tomada de decisão do agente econômico. Ao invés dele se estabelecer onde seria melhor, ele foi levado, né, para um aspecto tributário a se instalar num lugar que não é tão vantajoso para ele. Então, isso acaba mexendo no preço do produto, acaba mexendo no processo produtivo dele, não é uma decisão natural, por isso que fere a liberdade de concorrência. Então, assim, você tem essa possibilidade, a Constituição permite que isso seja feito numa perspectiva estritamente tributária, mas quando você traz esse olhar econômico, pode ser que essa medida não seja a mais vantajosa. E isso pode provocar, inclusive, um problema ou uma redução até mesmo da tributação. Porque se você produz menos porque a tua alocação é pior, você vai gerar menos tributo. Tá? Então, economicamente, talvez não se justifique a concessão de um benefício fiscal, sendo que o ordenamento ele dispõe de outras ferramentas para se atingir naquele mesmo objetivo. Tá certo, Felipe. Bruno, sua vez, vamos lá, faça a sua pergunta aí para o Felipe. Felipe, aqui no seu livro tem uma parte aqui do capítulo onde você trata do princípio da neutralidade fiscal. Você comenta que a neutralidade fiscal ela significa que os tributos não devem interferir no mercado e na tomada de decisão dos agentes econômicos, né? Ou que isso se faça da forma mínima possível. E aí você diz que a partir do momento que as atividades econômicas são organizadas considerando aspectos tributários, a neutralidade não foi resguardada e a livre concorrência resta comprometida. Aí eu te pergunto, no caso, por exemplo, do planejamento tributário, que todas as empresas podem fazê-lo, nesse caso, estaria havendo aí uma afronta ao princípio da livre concorrência, na medida em que as empresas se organizam de forma a pagar menos tributos? Haveria ali, sim, uma organização considerando aspectos tributários? Como você vê essa relação do planejamento tributário com essa questão da livre concorrência? Ô Bruno, posso aproveitar? Eu estava com uma pergunta, acho que tem tudo a ver com a sua. Isso tem a ver também com aquilo que a professora Maria de Fátima falou lá do caso American Virginia. Felipe, dentro disso, do planejamento tributário, deixar de pagar tributo, uma empresa deixar de pagar tributo, como que isso entra dentro do seu livro, da sua ideia? É uma empresa deixar de pagar tributo de forma, digamos assim, dolosa, como forma realmente de ganhar competitividade de forma artificial, de forma a diminuir agressivamente o seu preço pela diminuição do custo tributário, tipo um dumping fiscal, por assim dizer, entre aspas. Como que isso entra dentro dessa ideia? Eu acho que você pode casar aí com a resposta do Bruno. Quando eu fiz essa delimitação do princípio da neutralidade fiscal, e isso casando com as condições da concorrência ideal que eu trouxe da doutrina econômica, casando com as condutas tipificadas pela legislação como anticoncorrenciais, como antieconômicas e tal, eu pude verificar a neutralidade fiscal ela pode ser vista sob 3 perspectivas. Então, a neutralidade fiscal, ela pode ser traduzida como a igualdade de condições do jogo de mercado, a todos os competidores são dadas as mesmas condições. A neutralidade fiscal pode ser vista como a ausência de barreiras
estatais para o ingresso e permanência no mercado, né? Ou seja, a tributação ela não pode ser de uma forma que ela inviabilize que uma empresa ingresse no mercado, ou ser grande, ou gerar um nível de interferência tamanha que inviabilize que ela permaneça no mercado. Torne cara a atividade, torna dificultosa a atividade, torna custosa, né? Muita obrigação acessória, etc. E a neutralidade fiscal é uma perspectiva de interferência nula ou mínima do Estado no jogo de mercado. Sobre essas três perspectivas. A questão da inadimplência fiscal, a gente sabe que isso acontece e tal, ela pode advir tanto de uma forma, já escutei empresário falando, olha, eu preciso de alguma forma não recolher esse tributo porque jogando tudo isso daqui no meu preço fica inviável, o meu custo eu não consigo competir porque o preço do concorrente é mais baixo e tal, ou de uma forma mesmo dolosa do empresário se beneficiar desse tributo como uma forma de aumentar o seu lucro. Essa conduta, no meu ponto de vista, ela é pontual, você tem eventualmente alguns agentes dentro daquela atividade econômica tal, são casos pontuais de inadimplência fiscal. Isso causa uma artificialidade de preço? Causa, porque o preço daquele concorrente ele vai ser inferior aos demais, ou menos em tese. Mas ele chega a ferir diretamente a liberdade de concorrência? Depende do tamanho daquele agente econômico. Se você vai lá, uma Coca-Cola, tem todo esse poderio que a gente conhece, se ela começa a colocar no mercado refrigerante o valor menor, porque ela não paga tributo, é uma condição. Ela já tem uma tendência a dominar o mercado porque o produto dela é muito forte, muito consumido. Agora, uma empresa menor faz isso para tentar tornar o preço mais competitivo, o impacto concorrencial dessa decisão é menor do que a da Coca-Cola. Então eu vejo assim, a princípio, tá? O simples fato de não recolher tributo causa, sim, uma vantagem competitiva, mas para chegar ao ponto de ferir a concorrência, eu acho que depende muito do tamanho daquele agente econômico. Se dentro daquele setor a coisa ela fica muito enviesada, ou se aquele setor econômico ele já tem a vocação, tá, de causar essa inadimplência, essa sonegação fiscal, aí entra justamente o artigo 146A, que é para definir critérios especiais para que esse efeito tributário na economia seja sanado. Um exemplo de onde isso ocorre é na indústria de cigarro, por exemplo. A indústria de cigarro, para ela poder operar, ela precisa de uma licença especial. E dentre os requisitos para obtenção dessa licença especial, existe lá a adimplência fiscal. Então, se a empresa não tiver CND, ela tem a licença dela cassada, ela não pode fabricar cigarro. É pela vocação de sonegação dentro daquele setor. Então, é assim que eu vejo. Inclusive, essa matéria já foi discutida no TRE, na 4ª região, chegou até o STF, e o STF julgou constitucional essa exigência justamente com base no artigo 146A, né? Falando, olha, é do setor, precisa ser combatida essa sonegação, então não tem problema que se crie especificamente para essa atividade econômica essa exigência específica de que não haja inadimplência fiscal. Então é assim que eu vejo essa questão da inadimplência. Já em relação ao planejamento tributário, respondendo a questão do Bruno, questão complexa, hein, Bruno? Se você considerar, tá, que uma das perspectivas da neutralidade fiscal, a igualdade de condições, essa legislação que permitiu esse planejamento tributário, ela está à disposição de todos. Será então que a gente não está diante de uma questão de eficiência, uma determinada empresa, um determinado grupo econômico na interpretação da legislação tributária? Vamos colocar aqui uma interpretação, vamos chamar de lícita, que esteja dentro do que é admitido pela jurisprudência administrativa, esteja dentro do admitido pela jurisprudência judicial, né? Sem abuso de forma, sem, enfim, os demais desvios que a legislação civil coloca. Então, se você tem essa possibilidade que a legislação tributária te dá, e a empresa consegue, dentro dele, né, manejar a sua atividade de uma forma a tornar economicamente mais eficiente, eu também não vejo necessariamente que, nesse caso, a tributação ela fere a livre concorrência. Porque, nesse sentido, a tributação em si, ela é posta para todo mundo de uma forma igual. Uma empresa, dentro dessa tributação, ela conseguiu se organizar de uma forma a ter uma carga tributária menor. O que difere, no meu ponto de vista, da questão dos benefícios fiscais? Às vezes pode soar um pouco contraditório, mas no benefício fiscal, que nem eu dei o exemplo, de você alocar sua atividade numa área que não é vocacionada para receber, você está desvirtuando a racionalidade econômica que teria por detrás daquela atividade. Você está justamente indo no sentido contrário. Enquanto no planejamento tributário você buscou a eficiência geral da tua atividade econômica, enquanto no incentivo fiscal você foi contra, tá, os elementos que trariam a eficiência para a tua atividade econômica, no planejamento tributário é justamente o contrário. Você foi em direção, tá, a esses elementos que trazem a eficiência da tua atividade econômica. E lembrando, né, o incentivo não necessariamente ele está disponível para todo mundo. A gente tem lá uma indústria de um determinado produto em um estado X, né, e um concorrente daquele mesmo produto no estado Y. Aí vem o estado X e concede um benefício para a empresa dele, tá ali no território dele, é uma vantagem que está dando especificamente para um competidor, né, não é um benefício que está ali disponível para todo o mercado.
mercado. Entendido, Felipe. Parabéns aí pelas respostas. Bom, Henrique, venha participar aqui da nossa discussão e faça a sua pergunta. Vamos lá. Felipe, você comentou, né, que até o que te despertou para começar a estudar o assunto, escrever sobre, foi a questão do ICMS. E aí eu vejo que no seu livro você trata tanto do ICMS como do ICMS-ST. Explica melhor para o nosso ouvinte como é que fica essa neutralidade fiscal nesse tributo que é tão confuso, que tem uma legislação tão esparsa, que cada estado dispõe de uma forma. Como que ficaria a neutralidade fiscal nesse aspecto? Henrique, o ICMS, eu vejo que ele se enquadra bem, um ótimo exemplo, né, nessa terceira perspectiva que eu falei da neutralidade fiscal, quanto interferência nula ou mínima no jogo de mercado. Um dos aspectos, né, do jogo de mercado é livre conformação de preço. A gente sabe que o preço é uma coisa assim ultra dinâmica, né? Hoje o seu produto ele pode ser único, exclusivo, custar super caro e amanhã, por exemplo, chegar um produto importado equivalente ou uma indústria nacional conseguiu fazer um produto similar com melhor qualidade, mais barato, o teu produto ele simplesmente ele é desbancado. Então hoje o teu preço lá é gigantesco, amanhã ele vai estar valendo nada, teu negócio, o seu produto. Ou às vezes simplesmente é um produto perecível, tá chegando na data de vencimento, você tem que jogar o preço lá embaixo para conseguir vender para você ao menos recuperar teu custo, né? Então o preço ele é muito dinâmico, tá sujeito a muitas condições de mercado. Quando você coloca o aspecto tributário, como eu disse no começo, invariavelmente vai ter dentro ali do seu preço o custo tributário que onerou aquela mercadoria. O problema, a meu ver, é quando essa tributação ela acaba acontecendo de uma forma que acaba artificializando demais o seu preço, ou causando distorções que não seriam naturais, digamos assim. O primeiro exemplo que eu dei agora há pouco, a base de cálculo, o ICMS calculado por dentro. Então, na hora que você vende lá a sua mercadoria, vamos por R$1.000, com ICMS a 18, o consumidor ele não vai pagar 1.118, é isso? Não, 1.180, ou que seria o 1.000 da mercadoria mais os 180 da tributação. Não vai ser mais do que isso, porque dentro desse 1.000 vai ter que embutir o ICMS, vai ter que alargar o preço daquela mercadoria, então você tem uma artificialidade aí nesse preço. O aspecto está provocando. E o ICMS-ST, ele também provoca isso, principalmente quando tem a utilização da pauta fiscal, a famigerada margem de valor agregado, né, o MVA, onde você tem lá uma presunção vinda, né, de um ente público, né, do Estado, que imagina o quanto que aquele teu produto vai custar para o consumidor final e com base nisso ele já tributa. Então na hora que você coloca o teu preço no mercado, já tem ali um exercício de adivinhômetro para saber quanto que ele vai ser cobrado do consumidor final, que sabe-se lá quando vai comprar. Então, assim, o ICMS-ST é muito clara a artificialidade que provoca no preço do produto. Aí vem toda aquela discussão, e se lá no final a venda do consumidor foi por um preço inferior ao presumido para a tributação, ou se não acontecer? São duas circunstâncias muito fáceis de acontecer. Como eu disse, o preço é muito dinâmico. Então, nesse sentido, o ICMS normal e o ICMS-ST iria contra a liberdade de concorrência, né? À medida que ele vai e interfere no preço do produto. E vamos considerar uma outra perspectiva. O ICMS, por ser estadual, não existe uma uniformidade de que produto está sujeito à substituição tributária e que produto não está sujeito à substituição tributária. Aqui no Paraná, se não me engano, um ano atrás, o governo ele tirou 60 mil itens, salvo engano, da lista de ICMS-ST. Então, enquanto em um determinado estado o produto pode ser sujeito à substituição tributária, no outro pode não ser, tá? Santa Catarina, né? Então, exatamente. Tá? Inclusive, a gente tem visto esse movimento. Até uns anos atrás, de repente, tudo começou a virar ST. Agora tá um movimento contrário, né? Deixando de ser ICMS-ST. Retroagindo, né? Eu acho concorrencialmente muito saudável, né? Então, veja a distorção, né? Se essa pauta fiscal é muito carregada, se esse preço ditado pelo governo não acompanha a realidade social, a realidade econômica, que muitas vezes não acompanha mesmo, o produto que é colocado no mercado sujeito à substituição tributária, ele já parte com uma desvantagem concorrencial daquele que não tem. E isso sem contar os custos que se colocam em cima disso, porque você tem todo um custo administrativo para você apurar isso daí, são declarações que tem que fazer, são pagamentos que tem que ser feitos, é todo o custo da apuração do tributo, que obviamente tudo é repassado no preço e acaba por encarecer ainda mais aquele produto. E ali quando você diz que acha isso concorrencialmente saudável, você está se referindo a quê propriamente? Ao ICMS-ST e esse tabelamento de margem? Eu acho saudável esse movimento contrário, né, de reduzir os tributos, os produtos que são sujeitos à substituição tributária. De novo, é aquela questão de vocação. Por que surgiu a substituição tributária? Porque tem produtos, a venda no varejo é muito pulverizada e que inviabiliza
precisa que você tribute, que incida o ICMS, a cobrança de ICMS naquela fase específica. Imagina, você vai na padaria comprar uns chicletes. Aí o dono da padaria tem que emitir uma nota fiscal por cada chiclete que você compra. É inviável. Então, por uma questão de política tributária, por facilidade de tributação, se trouxe essa questão, se antecipou essa cobrança para a fábrica, que é onde ainda tem essa concentração. Só que aí, acho que a partir do momento que os governos viram que isso pode ser vantajoso, por meio de mexer nessa pauta fiscal, que é lucrativo para o Estado, de repente a gente viu um movimento de todo o produto começou a ser jogado dentro da substituição tributária, mesmo que não precisasse, mesmo que não tivesse essa vocação de pulverização. E isso criou todo esse entrave burocrático, todo esse aumento de preço que a gente vem conversando aqui. Então, por isso que eu vejo que é salutar esse movimento contrário. Resgatar para a substituição tributária a sua reserva para aqueles produtos que realmente precisam ter um tratamento diferenciado pelas características do negócio, pelas características do produto. Que era uma exceção, de repente virou uma regra. Então, acho que isso tem que virar exceção. Da mesma forma que o benefício fiscal, enfim, tudo isso daí. Tá certo. E aí, é o que você comentou, né? Dentro de um país que você vai ter diversas unidades federadas, né? Um determinado produto ter esse MSST no Paraná e não ter, por exemplo, nos estados vizinhos, você gera um ganho de mercado para esses que não têm, dada essa artificialidade dessa pauta de valores que é colocado, que não corresponde ao valor que é agregado, ou seja, onera muito o preço, torna muito difícil a vida da empresa que tem esses produtos sujeitos a ST. Então, acho que você abordou muito bem a questão. Vai conseguir contribuir muito com o ouvinte, com os seus leitores que adquirirem seu livro. Muito bom, Felipe, muito bom. O grande problema do ICMS é que ele é estadual, né? Você vê, o ICMS ele tem um tributo irmão que é o IPI. Deram conotações diferentes, né? Porque o IPI incide sobre o produto industrializado, enquanto o ICMS é sobre a circulação de mercadoria. Mas na verdade eles são tributos irmãos. E por que no IPI a gente não vê esses problemas? Porque ele é federal. Então, a partir do momento que você pega um tributo que incide sobre consumo não encontra barreira, né? Um tributo com vocação federal, você dá esse tributo para os estados, coloca uma regulamentação nacional via lei complementar que não desce a tantas minúcias assim, né? Muito pelo contrário, dá a possibilidade dos estados agirem dessa forma, né? Então, você traz uma liberdade muito grande para os estados para legislar dentro desse imposto, né? Você acaba causando essas distorções. É o famoso carnaval tributário, né? Pois é, que também, dica de passagem, eu cito aqui, né, o Alfredo Augusto Becker logo no começo do meu livro, né? Eu acabei de ver, eu tô com o livro do Alfredo Augusto Becker aqui do meu lado e eu veio na hora, né? Quando vocês começaram a tocar nesse assunto aí dessa diversidade de legislação no âmbito do ICMS, teve outra coisa que me veio à mente. Pois é. Só foi a história do carnaval tributário. É o famoso carnaval tributário. Famoso, né? E já não é por acaso anos, né, que um dos grandes focos hoje das reformas tributárias é transformar o ICMS em um tributo federal. Exato, é o famoso tentar unificar a maior quantidade possível de tributos em um elemento só. Sim. Né? Hoje a gente tem visto aí um movimento, né, das reformas, tem o movimento da reforma agora, ser apresentada pelo governo federal, né, que deve iniciar pelas contribuições, depois passar aí para o IPI também. Mas vamos seguindo. A Jaqueline quer fazer também a sua pergunta. Jaqueline, a palavra é sua. Fazer um gancho com a questão do Henrique, sobre entrando mais na questão específica do ICMS e até mesmo resgatando aquela conversa inicial dos conflitos entre os princípios. O ICMS acaba nos remetendo à reflexão sobre o princípio da não cumulatividade, que teoricamente garante ao contribuinte o direito a uma apropriação do crédito, naquelas operações decorrentes de aquisição de mercadoria, dos bens utilizados naquela cadeia. Por outro lado, a gente sabe que na prática, o efetivo aproveitamento dos créditos restam prejudicados e, via consequente, também prejudica o princípio da cumulatividade e da própria neutralidade fiscal, uma vez que essa falha no ciclo da apropriação dos créditos pelo empresário, ele acaba refletindo na tomada de decisões dele, que é aquilo que o Felipe comentou, influenciando até no preço dos seus produtos, enfim, gerando essa cadeia de consequências. No livro, o Felipe, inclusive, menciona o exemplo do crédito acumulado, que é um problema efetivo
produtiva das empresas que acabam não se beneficiando desses créditos ou se beneficiam de uma forma muito morosa. E daí minha pergunta para o Felipe é como que ele enxerga esse aparente conflito entre os princípios, né, que ao meu ver na teoria não teria, mas na prática a gente identifica, e se teria alguma forma de solução teórica ou até mesmo prática desse conflito, né? Acredito que a sua resposta vai também acabar remetendo à resposta que foi dada na pergunta do Henrique, mas queria ver se teria alguma outra solução mais específica em relação a esse caso dos créditos acumulados. Ô Jaque, essa questão da não cumulatividade, e vamos falar aqui especificamente do ICMS, ela acaba causando diversas, né, no meu ponto de vista, diversas agressões à livre concorrência, porque em razão da artificialidade que ela gera no preço. Eu falei lá no começo, né, a gente falava de neutralidade fiscal no âmbito do princípio da não cumulatividade, de forma a empurrar a carga tributária para o consumidor final. Mas, para que isso realmente aconteça, o direito ao crédito de ICMS ele tem que ser amplo, ou seja, tudo aquilo que você compra que vem onerado ao ICMS e que é empregado no seu processo produtivo, né, ou seja, aquilo que você não compra na qualidade de consumidor final, mas que você compra como um insumo que vai integrar, que vai fazer parte ou que vai ser consumido no seu processo de produção, ele deveria gerar um crédito para ser deduzido com o ICMS da hora que você vende. Aí sim você conseguiria uma não cumulatividade plena. Isso seria o sistema chamado do crédito financeiro. Tudo aquilo que vem onerado gera crédito. Só que o nosso legislador optou pelo crédito físico, que ele é muito mais restrito. Então, o que é o crédito físico? Aquele produto, aquele insumo que vem onerado com ICMS e encosta no produto final, ou que é diretamente consumido na produção do produto final, ele gera crédito. Mas aquilo que só participa indiretamente, né, do processo de produtivo, ele já está de fora. Você não tem direito a aproveitar aquele crédito. Ou seja, o que vai acontecer? Você comprou um produto onerado, você não aproveitou aquele crédito, aquilo lá vai virar um custo, que vai ser repassado no produto final, teu produto que vai compor o preço final do produto. Agora você coloca isso em múltiplas etapas numa cadeia de produção, isso gera uma cumulatividade residual grande. E o acúmulo do crédito vai nesse mesmo contexto. É uma série de circunstâncias que a Constituição e a lei autorizam que o contribuinte não estorne o crédito. Via de regra, se você compra tributado e vende desonerado, você estorna o crédito da entrada. Uma dessas possibilidades de se manter o crédito é quando você exporta. Então, todo aquele crédito que você acumulou durante aquisições e tal, para produzir um produto voltado para exportação, você pode manter aquele crédito, transferir para terceiros, manter e utilizar aquele crédito de outras formas. Só que nem você mesmo falou, as formas de utilização desse crédito, eles são tão restritas, né, são tão amarradas, que no final esse é um direito que acaba sendo inviabilizado para a empresa. E se a empresa ela não consegue dar vazão para esse crédito, o que vai acontecer? Consequentemente, isso vai acabar sendo absorvido como custo e vai ser repassado no valor daquele mercadoria, que é pior, né? E é o que a gente vê muito na prática, né? Sim, né? E o pior, uma mercadoria voltada para exportação. Então aqui no Paraná, anualmente o governo do Paraná, ele estabelece um valor global, né, para todos os contribuintes paranaenses que permite a transferência desse crédito. Então vamos lá, o governo ele libera o sistema, digamos assim, em fevereiro e março. Então, ó, vamos supor, esse ano pode transferir 15 bilhões em crédito de semestre de exportação. Em maio já estoura. Exatamente. Então, menos de 30 dias depois que o sistema está liberado, já estoura. É isso. Então, as empresas ficam lá acumulando crédito mais um ano, então não consegue dar vazão nisso daí. E o TJ diz que essa sistemática é constitucional. É, que tá tudo certo, que tá valendo. Perspectiva tributária, pode ser que sim, se a gente analisar friamente a lei tributária. Mas se a gente leva em consideração outros princípios, que é o que a gente vem conversando aqui, entre eles, especialmente da livre concorrência, esse crédito acumulado, ele vai interferir no preço final do produto, da mercadoria disponibilizada. Nesse sentido, é por isso que também, se a gente pega lá os projetos de reforma tributária, eles batem muito forte nessa questão dos créditos acumulados. Então, prevê lá restituição em dinheiro, né, quando é crédito decorrente de investimento, de exportação, devolução em até 90 dias, várias questões desse jeito. Que não adianta só outorgar para a empresa o direito de se manter aquele crédito. Se a empresa não tem como utilizar aquele crédito, é como se ele não existisse, né? Então tem que garantir formas de restituição rápida, aumentar as formas de utilização, de poder transferir, deixar a empresa acabar batendo com outros tributos, né? Embora o estadual é muito mais restrito, mas enfim, acho que teriam que ampliar isso daí de forma a efetivamente permitir que a empresa escoe esses créditos que ela tem acumulado. Jaqueline, mais alguma coisa? Não, obrigada. Ponderação? Nada. Bom, Felipe, então pra gente se dirigindo à parte final do nosso episódio, né? E desse momento sabatina
eu vou chamar aqui a professora Maria de Fátima para fazer mais uma pergunta. Tá? É uma das últimas, acho que depois só tenho mais uma. Vou aqui me arvorar da pergunta do Edival, que ele não está com um probleminha aqui de conexão. Vou chamar o Edival, ver se ele consegue fazer a pergunta e depois vamos à parte final do episódio. Vamos lá. Joia? Professora Maria de Fátima, sinta-se à vontade. Quando eu estudava concorrência, no mestrado, um professor, todo dia ele chegava na sala e perguntava assim: quais padrões de concorrência devem ser buscados pelo Estado? E aí eu passo a pergunta, porque às vezes a gente ficava analisando concessão de incentivos fiscais, estimulava um segmento da economia, desestimulava outro, e ele dizia não, o Estado tem que buscar um padrão. Eu passo a pergunta para você, tem que ter um padrão ou uma forma diferenciada? O que você acha? E já pegando esse caminho, que eu acho que é muito difícil a gente lidar hoje com concorrência sem desequilibrar de um lado ou de outro, eu fiz essa pergunta anterior em matéria tributária, né? E nós falando que na coexistência dos modelos de economia tradicional e disruptiva, que cria uma distorção no sistema de concorrência. E como você vê, como tratar os novos modelos de negócio no âmbito da internet e esses problemas concorrenciais resultantes dessa nova realidade? Como que você vê? Então, professor, algumas semanas atrás a gente fez um episódio sobre Simples Nacional com o Silas. Ele é amigo do Carlos e ele esteve muito envolvido com o Simples Nacional desde o começo. E em determinado momento eu perguntei para ele: ô Silas, o Simples, ele não tá ficando muito complicado? Não tem muita exceção, muito regime diferenciado, muita regra específica? E a resposta dele foi o seguinte: ele falou: Felipe, realmente, em alguns aspectos, sim. Seria muito mais fácil você criar uma base de cálculo única, uma alíquota única e tributar todo mundo da forma igual. Só que ele falou o seguinte: para você conseguir assegurar uma justiça, você precisa de diferenciações, você precisa de uma certa complexidade, né? Porque toda simplificação ao extremo acaba causando distorções. Então, por que eu disse isso? Eu não acho que existe uma solução tributária única para se resguardar a livre concorrência sobre o viés tributário. Então, se pegar de novo aquelas 3 perspectivas da neutralidade fiscal e o poder público agir de uma forma a minimizar a sua interferência dentro de cada uma delas, eu acho que são critérios válidos. Então, por exemplo, se a gente pegar a neutralidade fiscal enquanto igualdade de condições no jogo de mercado. Então, como é que poderia o Estado agir para buscar essa neutralidade fiscal? Acabar, por exemplo, com a substituição tributária, que a gente falou agora há pouco, né? Ou acabar é impossível, reduzir, reservar esse modelo de tributação para produtos que efetivamente precisam dele, que isso vai buscar uma uniformidade maior dentro do território nacional. Se você, em um determinado estado, por conveniência, olha, eu vou aqui colocar uma substituição tributária em bicicleta porque para mim é mais fácil de cobrar, e no outro não vê esse problema, né? Você já está colocando o aspecto tributário causando essa distorção na igualdade do mercado, tá? Então, reservar os institutos que eles realmente servem estritamente para onde ele se faz necessário. Outra perspectiva, né? Neutralidade enquanto ausência de barreiras estatais de ingresso e permanência no mercado. Da mesma forma, sempre que a gente começa a ver essas distorções de concorrência ou brigas entre estados, né, sob perspectiva tributária, então torga um incentivo unilateral, outro se defende não reservando direito ao crédito do contribuinte, né, vai lá e autua. Ou nessa questão que a senhora falou, essas empresas digitais, empresas de informática e tal, acabam se acumulando em um lugar, né, trazendo toda a arrecadação para aquele estado. Aí vai outro estado, se defende e faz um protocolo de forma a tentar receber uma fatia maior da tributação. Sempre sobra para o contribuinte pagar essa conta. A solução que os estados alcançam para solucionar aquele conflito invariavelmente vai desembocar no contribuinte, que ele vai ter um custo maior administrativo, ele vai ter novas leis tributárias para observar, sempre vai sobrar para ele. Então, nesse sentido, estritamente, se observar as normas tributárias, talvez essa resvalada para o contribuinte cabe, né, ou diminui de uma forma considerável. A outra perspectiva, neutralidade enquanto interferência nula ou mínima no jogo de mercado. Então, sempre que a tributação causa a distorção do preço final, deixar de fora esse aspecto, ou tentar relevar esse aspecto. Se a concessão de benefício fiscal distorce a racionalidade do mercado, se torna o processo mais custoso, menos racional, então, que nem eu falei, talvez seja questão de não outorgar benefício fiscal.
mas sim incentivos financeiros, incentivos econômicos de outras ordens. Então, sempre que o Estado conseguir atuar positivamente de forma a diminuir o impacto tributário dentro de uma dessas 3 perspectivas, eu vejo que vai estar se buscando aí preservar e fomentar o princípio da livre concorrência. E acho que essa questão dessas empresas novas que têm surgindo, que são vocacionadas a determinadas localidades, tal, que acabam atraindo investimento, acabam sendo condições normais de mercado, que nem eu falei, existe a racionalidade, né? A empresa ela vai buscar se estabelecer onde é melhor para o processo produtivo dela, mais eficiente, mais barato, mais rápido, etc, etc. Esse estabelecimento por si só eu não vejo que causa um problema da concorrência, tá? Porque essa mesma liberdade de se estabelecer ali, qualquer concorrente tem. O aspecto tributário, realmente, acaba gerando um problema. A gente viu no comércio eletrônico, as grandes empresas do mundo digital se estabeleceram tudo lá em São Paulo, porque era muito mais viável, muito mais fácil, e começou a atrair para São Paulo todo a arrecadação de ICMS. E aí que desencadeou aquele protocolo 21, né, salvo engano, que teve essa repartição de receita, que foi declarado inconstitucional e desencadeou numa emenda constitucional para repartir essa receita decorrente das operações interestaduais. Enfim, isso foi um problema concorrencial, problema tributário, que acabou desembocando numa solução boa tributária. Agora também acabou aumentando o custo para o contribuinte, porque ele acabou tendo mais obrigações acessórias para cumprir. Mas enfim, aí acho que acaba em uma perspectiva diferente. É uma questão concorrencial que aí acaba interferindo no tributo. Esse movimento concorrencial, eu acho que ele é natural, né? Principalmente quando surge atividade nova, etc, etc. Eu acho que o perigoso é você tentar buscar, por meio da tributação, tentar compensar alguns problemas que essa liberdade concorrencial traz. Não sei nem propriamente se poderia chamar de problema, digamos assim, mas compensar perdas de arrecadação, etc, etc. Eu não vejo com bons olhos utilizar o tributo como uma forma de tentar compensar o Estado, enfim. Ok. Acho que também, quando a gente fala nessa questão de concorrência, acho que o maior problema que nós temos ou vilão, como você diz aí, é o próprio CONFAS, né? Na questão que pode desestruturar, porque não chegando a um consenso, os estados começam a editar leis, incentivos fiscais, e aí a concorrência vai aumentando também cada vez mais. Embora a ideia pareça boa no papel, acho que na prática ele acaba sendo pouco efetivo nesse sentido, né? Porque realmente se exige unanimidade, né? Um quórum super qualificado para conseguir aprovar um incentivo. Muitas vezes esse quórum não é atingido, mas isso não impede que o Estado vá lá e faça unilateralmente, né? Quando é feito por lei, igual a senhora mencionou, é até mais fácil, porque é público, tal, consegue ver, os outros estados conseguem sim surgir. O problema é, como eu já vi, alguns incentivos sendo feitos por meio de acordo, firmado direto com o Estado, com contrato, que são termos, que são atos que nem aparecem, né, para o público em geral. É difícil fazer o controle, aí de repente tem lá um produto colocado no mercado de uma forma bastante privilegiada, benefício tributário embutido naquele preço. É mais um problema que vem do ICMS ser um imposto estadual, né, diante da sua vocação de ser federal, na verdade. Bem, então, pra gente fechar o episódio de hoje, vamos com a última pergunta. Edival, é com você. Felipe, quero te cumprimentar mais uma vez pelo livro, achei excepcional. Agora, ouvindo você falar, está sendo mais bacana a leitura e tenho certeza que o final da leitura vai ser muito mais agradável. Quero sair um pouquinho da doutrina jurídica e tributária e fazer uma pergunta mais histórica. Você comenta aqui no livro a evolução da livre iniciativa nas constituições. Eu queria que você explanasse mais para os nossos ouvintes sobre como que ocorreu essa evolução da livre iniciativa no texto constitucional, até em contradição com as atitudes dos governos federais, cada um ao seu tempo, em detrimento de como a norma vinha sendo apresentada no texto da Constituição. Queria que você se apresentasse um pouco mais sobre isso. Bom, Edival, era a única pergunta que eu não estava esperando, hein, meu? vou ter que ler meu livro para responder essa pergunta aí. Alguém tem que fazer, cara. Eu nem lembrava que eu tinha escrito isso.